Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de Física. Bom, nessa aula a gente vai resolver com vocês essa questão aqui, ó. Três corpos, A, B e C, de massas 2 kg, 6 kg e 12 kg, estão apoiados na superfície plana, horizontal e idealmente lisa, ou seja, sem atrito. Ao bloco A é aplicada a força horizontal F de 10 newtons. Aí vem a pergunta, ó, a força que B exerce sobre C, em newtons, vale quanto? Então tá aqui, ó, ele deu a massa dos três blocos, deu a força que o corpo A recebe e quer saber qual que é a força que o corpo B exerce em C. Vamos lá para a resolução? Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui a resolução dessa questão, certo? Então é o seguinte, para facilitar aqui a compreensão, vamos fazer o seguinte, eu vou representar aqui a figura com os três bloquinhos separados, certo? Então eu vou colocar aqui, esse aqui, o primeiro é o A, tá aqui o segundo, o B, tá aqui o terceiro, o C. Lembre que quando você for fazer a resolução aí, pega uma folha de papel, vai dando pausa no vídeo, tá? Então é o seguinte, ó, o bloco A, ele recebe aqui uma força da esquerda para a direita, assim, ó, uma força de intensidade F, essa intensidade é dada, e a pergunta do exercício foi o seguinte, ó, qual que é a força que B exerce no C? Então olha só, como os três estão ligados um no outro, é o seguinte, ó, o A vai empurrar o B para a direita com uma força que eu não sei quanto que vale, vamos supor que é uma força X, tá certo? Como toda ação tem uma reação, o que, que o B vai fazer com o A? Ele vai devolver essa força para o A, na mesma intensidade, na mesma direção, no sentido contrário. Então tá aqui, ó, o A exerce em B uma força X e o B exerce no A também uma força X. O B vai exercer uma força sobre o bloco C. Qual que é a força que o B exerce no C? Não sei. É uma força que eu vou chamar de Y. Como toda ação tem uma reação, o C vai devolver para o B a mesma força, que é a força Y aí, ó. Então, de acordo com a pergunta da questão, ele quer saber isso, ó, a força que B exerce sobre C. Qual que é a força que B exerce sobre C, de acordo com a minha legenda? É Y. Então, eu estou procurando aqui quem? A força Y, tá certo? Agora eu vou retirar aqui os dados que ele fornece do exercício. Ó. Então vamos lá, a massa do bloco A ele forneceu, tá certo? É 2 kg. A massa do bloco B ele também forneceu. Quanto que vale a massa do bloco B? 6 kg. E a massa do bloco C ele também forneceu. Qual que é a massa do bloco C? É 12 kg. Pois bem, agora eu vou voltar na figura e vou representar outras forças que estão faltando. Ó. O bloco A ele tem peso, então a força peso puxa ele para baixo, tá aqui, ó, esse aqui é o peso de A. Devido ao contato com a superfície, existe aqui a normal de A para cima, ok? A mesma coisa acontece com B, ó, o peso de B puxa ele para baixo. Devido ao contato que ele tem com a superfície, nós temos então a normal em B para cima. E a mesma coisa com o bloco C, ó, o peso de C puxa ele para baixo. E a normal empurra ele para cima, normal em C. Como a superfície aqui é horizontal, o que acontece aqui entre o peso e a normal? Eles se anulam, tá certo? Essas forças se anulam, aí resta só as forças que estão na horizontal. Como o sistema nosso vai ser empurrado para a direita, acontece o seguinte, ó, se o A vai para a direita, a força resultante em A também vai estar para a direita. Por que a força resultante em A está para a direita? Porque o movimento do A é para a direita. Bom, e a força resultante em B? Como o B também vai para a direita, a força resultante em B também está para a direita. Está aqui, ó. Força resultante em B está para a direita. E por último aqui o bloco C. O bloco C está indo para a direita, também a força resultante em C vai para a direita. Como a gente sabe a orientação das forças resultantes, e você fez na figura todas as forças que estão atuando nos blocos, vamos agora encontrar a força resultante em função dessas forças que atuam. Então vamos começar aqui com o bloco A. Ó. Então vamos lá, força resultante em A é igual. Quantas forças que a gente vê atuando em A? A gente vê 4 forças, né? 2 na vertical, que se anulam, e 2 na horizontal. Como sobrou só 2 na horizontal, uma para a direita, que é F, e uma para a esquerda, que é X, como o bloco A vai para a direita, então o F é maior que o X.
Então, quem que é a força resultante em A? É a maior, que é F, menos a menor, que é X. Vamos para B agora. Ó. Força resultante em B é igual. Mesma coisa, ó, o bloco B ele tem 4 forças atuando, 2 na vertical, 2 na horizontal. Essas da vertical se anulam, sobrou aqui a da horizontal. Como ele está indo para a direita, o X é maior que o Y. Então, a força resultante em B é a maior menos a menor. E por último, bloco C. Ó, força resultante em C é igual. A gente tem aqui no C 3 forças, 2 na vertical, 1 na horizontal. Essa aqui anula essa, sobrou só quem? Só Y. Então, a força resultante em C é o próprio Y. Como você tem aqui um sistema de equações, quando você tiver um sistema de equações, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Então, por exemplo, se eu somar tudo que está antes, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que somar tudo que está depois. Se eu subtrair antes, eu subtrair depois. Se eu multiplicar antes, depois. Se fizer de um lado, você faz do outro. Então, nesse caso aqui, eu vou somar tudo que está de um lado. Se eu somar tudo que está do lado, vai ficar assim, ó, FRA mais FRB mais FRC é igual. Se você for somar tudo que está do outro lado, vai ficar isso aqui, ó. Mais X com menos X se anulam. Mais Y com menos Y se anulam. Sobrou só quem para nós? Sobrou só a força F. Então, essa somatória todinha é igual a F. Como que a gente calcula a força resultante no bloco A? É a massa do A vezes a aceleração nele que eu não conheço. A força resultante no B é a massa do B vezes a aceleração. A força resultante do C é a massa do C vezes a aceleração, que é igual à força F. Ok? Agora eu vou tirar os dados aqui, ó, e substituir os dados na minha equação. Então vamos lá. A massa de A, ele deu. Quanto que vale a massa de A? 2. A aceleração eu não sei. Mais a massa do B é 6. A aceleração eu não sei. A massa do C é 12. A aceleração eu não sei. Perceba que eu coloquei para os três a mesma aceleração. Por quê? Porque os três estão andando juntos, tá certo? Então isso aqui é igual à força F. O enunciado da questão falou que a força F vale 10 newtons, tá certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui esse dado que a gente esqueceu de colocar. Ó. No enunciado ele fala a força é igual a 10 newtons. Se eu colocar aqui então os dados, vai ficar então ó, 2A mais 6A, 8A. 8A mais 12A, 20A. Então vai ficar assim, 20A é igual a 10. Se você isolar o A, vai ficar 10 dividido por 20, ou seja, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, o que é isso, gente? Isso aqui é aceleração. Não é ainda a pergunta que ele me faz, que ele quer saber o seguinte, a força que B exerce em C. Qual que é a força que B exerce em C? É Y. Pois bem, para eu encontrar o Y, basta então eu voltar aqui na equação. Ó. Quantas equações aqui possuem a força Y? Duas, ó. Essa do meio e essa de baixo. Como a de baixo o Y já está isolado, eu vou usar então essa equação de baixo. Então, pela equação de baixo eu tenho ó, que o Y é igual à força resultante em C. E como que eu calculo a força resultante em C? É a massa de C vezes a aceleração. Então, isso aqui vai ser igual a massa de C eu conheço, ó, é 12, vezes, né? Tá aqui a massa de C eu conheço, é 12, vezes a aceleração que eu encontrei, que vale quanto? 0,5. Pronto, então a força em Y é igual a 12 vezes meio, 6. 6 o quê? 6 newtons. Pronto, ó. Essa é a intensidade da força que o bloco B exerce no C. Tá certo? Então tá aí, gente. A gente apresentou a resolução. Lembrando que quando você for desenvolver essa resolução, tenta fazer ela sozinho, vai pausando o vídeo. Depois você dá um start no vídeo aí para ver se você conseguiu ter êxito na resolução. Tá certo? Valeu, obrigado, até a próxima.